nós acampamos na reitoria, né, ali fora. As redes, lá estavam Geraldo Sarno, o grande cineasta hoje, Glauber passava um pouco, né? Essa geração, que sou a geração, menino que... João Baldo Ribeiro, da minha geração, todos eles, nós fomos todos estudantes juntos. E Caó, que foi secretário de Brizola e deputado federal, muitos e muitos deles hoje conhecidos. E aí nós acampamos na reitoria. As meninas ficavam só de dia. Os meninos dormiam nas redes e tudo. Naquelas colunas que tem ali, tem umas redes. De manhã, o doutor Edgar chegava para trabalhar. Nunca fez o carro entrar para derrubar nossas redes. Nem chamou a polícia. E vou dizer de Calmon depois, lá no Rio. E ele chegava e dizia, bom dia, meninos. Posso entrar para trabalhar? Não tinha quem mantivesse a rede ali. Abria, deixava, botava depois, mas o doutor Edgar passava. Isso era um educador, para mim, um dos maiores exemplos de educador que eu vi. Depois, nós fizemos, aqui na Bahia, o primeiro seminário sobre reforma universitária que a UNE fez. E foi ali no Campo Grande, onde era a antiga Assembleia Legislativa. No ano seguinte, nós fizemos o segundo seminário de reforma universitária no Paraná, na Universidade do Paraná. Éramos 6 delegados. Eu tinha com Maria Helena Duarte, hoje professora aposentada da UFRJ, irmã do cineasta também, Roberto Duarte, e a Marbuço deles. E nós tínhamos uma tese sobre o sistema educacional brasileiro. Fizemos as duas com gráficos em nanquim e coisa. E aí, como a gente vai, quem dava para a gente ir era a reitoria mesmo, né? Disse, bom, as meninas da delegação, nós éramos 6, com toda a briga, AP, PC, quem ia, mas tiramos 6. Carlos Nelson Coutinho, que dos grandes intelectuais brasileiros, era Coutinho, eu, Maria Helena, Paulo Duarte, Haroldo Lima, hoje da ANP, e o 6º, Juviniano, disputou, mas perdeu, não ganhava nada com a gente. Juviniano, que tinha uma tese enorme, para tudo ele fazia tese, mas não ganhou, não. O 6º, eu não me lembro quem foi, mas Juviniano perdeu. E aí, as meninas vão pedir a doutora Edgar as passagens. Eu e Maria Helena, o gabinete do reitor, doutor Edgar, vai ter o segundo seminário de reforma universitária lá no Paraná, nós temos uma delegação de 6, nós temos a tese sobre o sistema educacional brasileiro. Eles são 6, tá, vou dar as passagens e as diárias. A gente em greve contra ele. Realmente era um educador, né? E nós fomos para o Paraná, na delegação da Bahia, tivemos parte ativa. Não? Naquilo existia, tem 2 documentos, tem a Carta de Salvador, vocês devem procurar conhecer, eu acho que tinha até aqui na biblioteca, e Carta do Paraná, que eram todos os nossos postulados, aí vem a diferença de hoje, os nossos postulados sobre a universidade que queríamos. Depois a ditadura faz uma reforma universitária e até alguma coisa que a gente postulou. A gente, por exemplo, queria a universidade por departamento, não era assim. E até algumas coisas ficaram introduzidas, quando a gente hoje vê de fora, mas a gente foi contra a reforma também da ditadura, né? E, então, o movimento estudantil era, naquela época, isso. Na verdade, a gente se politizava no movimento estudantil. Eu acho que mais diretamente, eu particularmente creio que com outros elementos, como esse, a história do meu pai, que era um empurrão, etc., mas a formação política nossa era o movimento estudantil quem dava, que funcionava. Faculdade de Filosofia, que era onde era pedagogia à época, era muito reduto das meninas, que era a formação de professor praticamente, com muita alienação, né? Mas alguns não, alguns como eu, de ponta cabeça. E aí nós tínhamos formação mesmo, nós promovemos curso para nós próprios. Eu me lembro que doutor Milton Santos, por exemplo, hoje tão conhecido, doutor Milton era professor da gente, e na Faculdade de Filosofia. Aliás, ele também tem um caso à parte que merece ser gravado. Ele dava aula ao lado da sala de Alto de Castro, um dos grandes professores de filosofia na universidade.
Eu tive o prazer de Milton, quando recebeu o doutor honoris causa aqui na universidade, quando eu fui abraçar ele, ele disse: Iraci, me dê notícia de Alto. Alto vive numa fazenda, já está velhinho. E eles davam aula juntos. Alto era um grande professor, dava história da filosofia, eu, por exemplo, adorava. E Milton do lado dava, não me lembro qual era a matéria de Milton. Milton falava alto, aquele negão bonito. Bom. Então, de repente, nós éramos três, Alto estava falando lá, sei lá, Santo Agostinho, né? Tomás de Aquino, o que é que fosse, e a gente estava ouvindo, era Milton. Aí eles eram amicíssimos, eles chegavam assim: ó, seu negro, você fica aí falando e minhas alunas não prestam atenção a mim? Fala embaixo. Ele dizia: mas é brilhante demais, vocês têm razão. Então, a gente vivia ao mesmo tempo ouvindo dois grandes caras. As aulas daquela época eram aulas expositivas mesmo, essas tecnologias todas não eram parte disso, né? E a gente bebia daquelas aulas. E Milton, a gente terminou sendo aluno de Milton sem nunca ter no curso de pedagogia com Milton Santos como professor, entendeu? E, então, a vida estudantil era essa, em geral, eram três grandes grupos: o PC, o AP e o JUC primeiro, depois AP, e os independentes tinham independentes. Eu tinha um irmão meu que foi até presidente do DCE, mas era independente, não era de lado nenhum, mas era de esquerda. E tinha aquela massa, né, que circulava mais, que não tinha. E tinha direito organizado. Edivaldo Brito, candidato a senador, agora foi que foi Edivaldo. Edivaldo era um dos líderes da direita organizada. Não, foi daqueles que andou com o MAC pegando arma, nada disso. Até hoje a gente, inclusive, tem uma amizade pessoal que tinha isso também. Nós batíamos o pau, mas havia um relacionamento pessoal, de jovens, não sei lá, duelo com a universidade. O elo com a universidade era outro.